Será que a reforma protestante lá do século XVI causou o secularismo contemporâneo? Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar nossas leituras aqui deste livro maravilhoso do Matthew Barrett, chamado The Reformation as Renew, a Reforma como Renovação, né? Retomando a Igreja Santa Católica Apostólica, né? Una Santa Católica Apostólica. Matthew Barrett, conhecido aqui por alguns como Mateus Barreto, se ele fosse brasileiro, né? Mas ele é um grande teólogo aí que tem se levantado para retomar o teísmo clássico e retomar algumas coisas importantes aí, junto com uma galera aí, tá? Esse livro, gente, está sendo considerado um dos melhores livros sobre a Reforma Protestante, é uma teologia, é uma história teológica da Reforma Protestante, tá? E estamos ainda vendo a questão introdutória ainda, a gente nem entrou no capítulo 1, e ele resume bem isso, tá? Essa questão de que algumas pessoas, alguns leitores que lamentam a reforma protestante vão dizer que a reforma é a causa do secularismo moderno, desde o iluminismo até os dias de hoje, tá? E ele vai responder isso de forma muito bem. Outros autores vão responder isso, muitos outros autores vão responder isso. Especialmente, por exemplo, Kevin Van Hooser no livro sobre os cinco sola deles, e alguns outros historiadores que o Matthew Barrett se baseia também, já bem antes dele, já estão mostrando que não é bem assim, uma leitura completamente enviesada, reducionista, não detalhada da Reforma Protestante. Então, porque nós temos dois conceitos na Reforma Protestante importantes, sola escritura e o sacerdócio universal de todos os crentes, esses dois conceitos que são bíblicos, que a igreja sempre professou, eles vão falar que por essa revolta contra a autoridade da igreja instituída, né, do catolicismo romano, é o que gerou a revolta contra tudo depois, a Revolução Francesa, a revolta contra todos os tipos de autoridade e assim por diante. Está caindo, portanto, no secularismo moderno, esse subjetivismo e relativismo, onde toda autoridade já é vista como intrinsecamente negativa e pecaminosa, né? E, gente, nada mais longe da verdade, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você estudar realmente os reformadores e os pós-reformadores, estudar o pessoal da Revolução Francesa, são mundos opostos, né? O pessoal da Revolução Francesa completamente idólatra aos seus ideais, completamente longe das escrituras e completamente contra todos os princípios de qualquer reformador que você pega no século XVI ou pós-reformador do século XVII ou começo do século XVIII, tá? Então, gente, nesse livro ele vai mostrar que na introdução já, ele vai mostrar que é uma má historiografia, tá? E aí o ponto é, ok, a semente da modernidade está no que se chama, no final da Idade Média, de via moderna, tá? Essa via moderna, ela começa com Duns Scotus, ok? Que vai reagir a Tomás de Aquino, por exemplo. Tomás de Aquino, ele vai tomar essa questão de analogia do ser, então a gente conhece Deus através da analogia, tá? Porque nós temos três opções. Ou nossa linguagem sobre Deus ela é equivocada, portanto, nada da nossa linguagem corresponde a Deus de fato. Ou ela é unívoca, ou seja, exatamente aquilo que a gente fala sobre Deus é exatamente aquilo que ele é. E o meio termo é a analogia. Então, existe uma aproximação real. Você fala que Deus é isso através da revelação especial. Ele é realmente isso, mas num nível absolutamente infinito e divino. Portanto, é uma aproximação, né? E Tomás de Aquino vai falar exatamente isso. Dos Scotus, não. Ele introduz uma novidade aí na teologia, que é a univocidade, ou seja, aquilo que você fala sobre Deus é realmente Deus é exatamente aquilo. Existe uma univocidade na linguagem teológica, tá? Parecia na época inicialmente uma mudança não lá muito significativa, mas foi uma mudança colossal na história da teologia, tá? Influenciado por ele depois, século XIII, século XIV, nós temos Guilherme de Ockham, ou William de Ockham, né? Não só pegando a universidade dos Scots, mas trazendo também o voluntarismo e o nominalismo. O que são essas coisas? Nós vamos ter vídeos sobre eles vão ter capítulos inteiros sobre esses autores aqui, mostrando o contexto teológico da Reforma Protestante, tá? E para finalizar a coisa horrorosa, esses dois pensadores culminaram em um chamado Gabriel Biel, tá? Século XV, se eu não me engano. Eu vou detalhar mais cada um desses autores ao longo que a gente vai ler esse livro aqui, tá? E o Gabriel Biel introduz, então, o pelagianismo nisso tudo, ou no máximo, no melhor das hipóteses, um semi-pelagianismo,
tá? E aí, essas são as sementes ideológicas da modernidade, tá? E aí o grande debate é, será que os reformadores estão passando essa tradição, Scotus, Ockham, Beale, tá? Ou será que não? Então, se eles estão, ok, eles são culpados em parte pela secularização moderna. Só que não, gente, só que é obviamente o contrário, tá? Os melhores estudos sobre os reformadores hoje vão mostrar que é exatamente o contrário. Ainda que exista uma influência ou outra em um reformador ou outro, não é uma influência acrítica. Eles sempre estão pegando uma coisa interessante que tem nos todos os teólogos que tem antes deles, né? Por exemplo, até esse pessoal aqui pode falar algumas coisas legítimas, né? Que você pode retomar, mas não quer dizer que é uma influência sobre o pensamento deles, né? Lutero sendo treinado nessa tradição, quando em 1517 ele escreve suas disputas contra os escolásticos, ele cita nominalmente, cita pelo nome, o Ockham, né, o Guilherme de Ockham, e o Beale, e reagindo contra eles, né? Então, a reforma protestante reage contra eles, tá? E vai retomar quem? Tomás de Aquino, tá? Um dos grandes teólogos de todos os tempos. Ainda que de forma também crítica, não vão aceitar tudo que Tomás de Aquino fala, especialmente algumas vertentes que ele é influenciado pela época dele, né? Mas o modo geral é retomar Tomás de Aquino e não Duns Scotus, por exemplo, tá? Isso é claro já nos primeiros reformadores, tá? Ainda que Lutero ele vai reagir um pouco mais contra o Tomás de Aquino, mas isso é outra questão, isso é outros 500. A gente precisa ver a recepção de Aquino e Lutero, tá? Mas o ponto é segunda metade do século XVI, né, 1550 para o final do século XVI, os reformadores todos ali daquela época, eles são influenciados por Tomás de Aquino, e século XVII, que a gente chama de ortodoxia reformada, ou escolasticismo reformado, né, a época também dos puritanos, escrevendo ali os seus sermões e trazendo boa teologia para nós, são todos influenciados por Tomás de Aquino e não pela via moderna, tá? Estão, na verdade, sempre reagindo à via moderna, tá? Mas tal reformador citou Duns Scotus aqui, isso não prova nada, isso não mostra que ele está afirmando e sendo influenciado pela teologia do Duns Scotus ou do Ockham ou do Beale nesse sentido, tá? Então, gente, a reforma, na verdade, foi uma força contrária, uma força de crítica, uma força de realmente refutar esse movimento da via moderna, tá? E o que nós temos aqui, portanto, por exemplo, o John Milbank, né, que é um dos proponentes aí da ortodoxia radical, ele vai mostrar que, ok, a via moderna do final da Idade Média, século XIII, XIV, XV, tem as sementes da modernidade. Só que a leitura dele está completamente equivocada na questão de isso passar para os reformadores e passar para nós. Então, todos esses historiadores e teólogos aqui, um grande grupo mesmo, está falando o contrário disso. Os reformadores estão reagindo, e após a reforma, então, se estabelece mais na tradição tomista do que na tradição escotista ou de Guilherme de Ockham ou muito menos do Beale, né? Porque você tem ali um pelagianismo que era inaceitável em qualquer vertente da reforma protestante, tá? Sola Escritura não é contra a autoridade, isso é uma falácia, um espantalho, tá? Você não pode equiparar sola Escritura com solo ou no da Escritura, tá? O próximo vídeo que eu vou fazer semana que vem vai ser sobre biblicismo, e a sola Escritura não tem nada a ver com esse espírito de biblicismo mais contemporâneo, tá? A sola Escritura vai afirmar a legitimidade de várias autoridades: autoridade da igreja, autoridade da tradição, autoridade da razão, né? Autoridade da boa argumentação, enfim, autoridade dos pastores, líderes da igreja. Mas o que o sola Escritura faz é colocar a Bíblia como autoridade suprema. E isso toda a história da igreja aceitou muito naturalmente, não tem como ser o contrário disso, tá? O sacerdócio universal de todos os crentes também não elimina estruturas de liderança, pastores, diáconos, liderança civil do Estado. Os reformadores todos dialogaram ali com a questão dos dois reinos de Cristo, o reino espiritual na igreja, o reino civil no Estado, através das leis e tal. E essa história está muito mal contada do pessoal que lamenta a reforma protestante. Então, quem lamenta a reforma protestante, católicos romanos, por exemplo, outras tradições também, vão dizer: olha,
eles influenciaram, eles são culpados da modernidade. Isso é muito a má vontade e má historiografia. Tá? Por outro lado, os iluministas do século XVIII e XIX vão celebrar a Reforma Protestante como essa volta violenta contra a autoridade imposta, né? E também estão lendo errado. Se você pegar os liberais, os iluministas ali, como a Friedrich Schleiermacher, a von Harnack, Adolf von Harnack, o próprio Albrecht Ritschl, eles são completamente opostos à tradição protestante, mais influenciados por Kant, por Hegel, pelo racionalismo, pelo iluminismo, pelo cientificismo, do que propriamente pela teologia dos reformadores. Então, eles são herdeiros ilegítimos, né? São filhos bastardos aí, que não tem como você conectar uma coisa com a outra. Na verdade, eles se desviaram do projeto da ortodoxia reformada, e é por isso que se deu essa desgraceira de teologia liberal que nós temos hoje, tá? E desse secularismo também. Então, na verdade, é um afastar-se da reforma protestante, a um afastar-se da ortodoxia cristã, que leva ao secularismo, e não o contrário. Tá bom? Gostou, pessoal? Vocês estão reagindo muito bem a esse livro. Eu estou labutando aqui para trazer ele para o português. Né? Eu acredito que já tem uma editora que tem os direitos autorais para traduzir em português, e vai ser uma grande bênção aqui para nós no Brasil, a reforma como uma renovação, né? Não como algo radicalmente novo, mas como uma renovação da ortodoxia, que essa via moderna do catolicismo, de algumas vertentes do catolicismo medieval, com Gabriel Biel, por exemplo, vão se desviar completamente e trazer aí inovações corruptoras para a igreja, tá? Então, gostou desse vídeo? Compartilha com mais pessoas para a gente conseguir desanuviar e desembaçar essa visão histórica da Reforma Protestante através desses vídeos. Se inscreva se você não é inscrito, deixe o seu like, converse comigo aqui nos comentários. O que você está achando desses nossos posts aqui, desses nossos vídeos curtos sobre esse livro maravilhoso do Matthew Barrett. Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.